nada mais é a audiência de custódia. É muito comum, é muito comum. Volto a falar, não vou ficar aqui fazendo juízo de valor, emitindo opinião pessoal se eu sou a favor ou contra, mas eu vou falar o que é audiência de custódia. É bom. Porque isso envolve a questão da relação institucional que às vezes o policial precisa saber disso, Precisa saber. Primeira coisa, falando da audiência de custódia em si, né? Como eu falei, não tô aqui para dizer se eu sou contra, a favor, é bem ou mal, mas é isso, eu tô mentindo na minha opinião também. O que é audiência de custódia? Primeiro ponto, o magistrado ele não tem a opção de fazer ou não fazer. Ele é obrigado, a fazer. Nós temos que fazer. Por quê? A audiência tem que acontecer. A audiência tem que acontecer. E aí, falando um pouco dela, a audiência de custódia, o Instituto da Audiência de Custódia, ela não foi uma criação brasileira e não é recente. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, já existe, né, em alguns tratados o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é um acordo internacional. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, também prevê. E alguns países também já previu isso. E aí, depois de algumas decisões até do STF, uma DPF, sobre o estado de coisas inconstitucional, sobre o sistema carcerário e tudo mais, teve também uma ADIA, enfim. Após todo esse percurso, em 2015, salvo engano, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução. Então, a partir de 2015, na realidade, já começou-se a ser obrigatório fazer essas audiências. E agora, mais recente agora, em 2019, a lei conhecida como Pacote Anticrime, em 2019, introduziu esses artigos no CPP. E aí a gente entra na separação de competências, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. O Congresso Nacional, dentro das suas competências constitucionais, criou essa lei, introduziu no CPP e nós, como magistrados, temos também que cumprir. Então, hoje, a audiência de custódia ela é prevista no nosso ordenamento jurídico, né? Através de lei e tudo mais, e ela é obrigatória. Então, assim, a gente tem que fazer, né? O preso tem que ser apresentado em regra até 24 horas, e aí o magistrado, em regra, vai observar o quê? A legalidade e regularidade do flagrante, e segundo, se é necessário ou não manter aquela pessoa presa. Aí entram a fundamentação judicial, os critérios que são previstos em lei. Toda decisão tem que ser fundamentada. Então, a partir disso tudo que eu falei, eu não posso aqui dizer se a decisão é errada ou não. Sim, claro. Porque eu não vou criticar o colega. E segundo, porque eu preciso saber, de fato, o que aconteceu ali. Caso a caso. Caso a caso, entendeu? Então, assim, isso é muito complexo, de fato. Né? Eu entendo, assim, os posicionamentos, mas eu só apenas estou aqui botando a panos limpos o que, de fato, é a audiência de custódia, que, de fato, hoje, todo magistrado que tem competência criminal, na sua competência ali territorial funcional, quem for preso ali, ele tem que fazer a audiência de custódia. E agora, viu, a audiência de custódia, segundo o STF decidiu, não só sobre questões de quem cometeu o crime, mas todo e qualquer tipo de prisão, inclusive do devedor de alimentos. Então, hoje, a audiência de custódia, ela se expandiu, né, para apurar todos esses critérios de legalidade, regularidade do flagrante, se há necessidade ou não de manter esse preso e tal. Então é basicamente porque isso. Também, assim, para nós que somos as pessoas que conduzimos, né, a pessoa lá para a presença da autoridade policial, né, a gente chama do primeiro juiz ali, né, a audiência de custódia a gente só vai ver a importância da audiência de custódia quando for um irmão nosso, né, quando for nós mesmos, né, que aconteceu alguma coisa na rua. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, porque ela não é... Eu não a critico como um todo, né? Existem decisões que a gente olha assim, porra, dá uma revolta social, né? Só que quem fez a lei não foi o juiz, né? A gente tem que ter essa ideia, né? Eu sou o contrário. Quantos policiais foram liberados na audiência de custódia? Quantos tiveram benefício da sua liberdade por conta da audiência de custódia? Então, se a gente simplesmente criticar a audiência de custódia, você está atingindo a você mesmo e você não percebe. Em alguns momentos, você tem a liberdade condicionada ali na audiência de custódia que você tanto critica. E assim, essa relevância social entra na audiência de custódia? Ou é... Não, assim, eu acho que a competência criminal, inclusive a competência aqui, assim, eu tenho maior afinidade, a competência criminal tem grande relevância social, né, de todas as formas. Mas, com relação à audiência de custódia, pô, até me perdi no pensamento. Com relação a... Sei lá, o cara matou 3 pessoas, ele pode... Relevante, como é que chama? Perigo social, não. Não, é uma coisa que é importante, porque muita gente acha assim, na audiência de custódia o cara foi solto e acabou. Não. O cara vai responder o processo penal, muitas vezes, né, em liberdade, mas, inclusive, com algumas medidas cautelares diversas da prisão. Né? Então, assim, isso porque, de fato, nossa legislação prevê que, de fato, a prisão que chama cautelar, que não é uma prisão pena, ele ainda não foi nem julgado, porque o cara acabou, às vezes, de cometer um crime, mas não há nem denúncia contra ele. Então, às vezes, o crime é tão de menor potencial ofensivo, muito simples, que não vale a pena a gente manter esse cara preso no presídio com gente faccionada. Porque, às vezes, o cara cometeu uma coisa tão besta e tão pequena, ele vai entrar no presídio, vai ficar 3, 4, 5, 6 meses preso. Quando ele sair, ele vai sair já um expert pós-graduado no crime. Então, assim, a gente tem que pensar em termos práticos. Eu não sei aqui se alguém já entrou em presídio, não falando
de vocês, mas assim, de pessoas às vezes, que não conhecem segurança pública. A gente sabe como é presídio. A gente sabe o que acontece lá e tudo mais, quem manda, quem não manda. Então, assim, às vezes não vale a pena, socialmente falando, colocar esse cara, né? Primeiro, porque já tá super lotado o presídio. Segundo, que o ambiente de lá vai tornar o cara, ele vai sair de lá pior ainda. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. E isso tá na lei. Necessidade da prisão, a razoabilidade da prisão, se o crime cometido, ele tem a pena maior ou não de 4 anos, porque tem aqueles critérios. Porque, às vezes, quando a pena é tão baixa, não justifica você manter o cara preso, porque quando sai a sentença dele, a pena vai ser tão pequena que... Ele já cumpriu. Exato, Ele já passou. Não, nem né? justificaria ele estar preso, porque a pena não comportaria aquilo, entendeu? Então, assim, são muitos critérios, né? São muitos critérios. Por isso que eu falo, o tema, ele é mais complexo do que, às vezes, tem pessoas que tratam de uma forma, às vezes, até superficial, né? E é bem complexo. A gente que atua aí no dia a dia sabe que, como você falou mesmo, às vezes até alguns policiais que são conduzidos e são até liberados na audiência de custódia. Então, de fato, para manter preso tem que ter uma necessidade, mas também não vou entrar no mérito de julgar decisões de outros colegas. É bom porque, assim, isso já dá um corte de explicar pro policial, porque como nosso